já são sobreviventes dessas duas doenças, dessas duas patologias. São sobreviventes. E eles com o rim falido, então tem esse recurso da hemodiálise, que pode ser, a hemodiálise pode ser chamada assim, uma ressurreição. Só um parênteses, porque muita gente que acha que quando a pessoa vai para aquela cadeira, passa horas ali recebendo a medicação, tem muita gente que vê aquilo como um fim de linha, e muito pelo contrário, aquilo, na verdade, é um ponto de partida para a pessoa ter mais qualidade de vida. Isso. Exatamente. O que faz a diferença, por exemplo, as pessoas veem as pessoas lá bem acabadinhas, porque já chegam num estágio muito já avançado. Quando a pessoa se torna renal crônico, quando ele tem o diagnóstico e ele admite, muitos não aceitam. Eles dizem, não querem fazer e vai. Eu até converso com alguns e disse, olha, se você está desgostoso da vida, você tem direito, não é obrigado, ninguém pode ser obrigado a fazer. E muitos não vêm fazer, não querem fazer, então existe esses que escolhem morrer, né? Escolhem a morte. A hemodiálise é uma chance de que as pessoas sobrevivam melhor. Agora, a qualidade depende muito do estado clínico de cada um. Se a pessoa já chega na fase, já, como diz no popular, na pequenininha, já está muito estragado. Uns já chegam lá com sequelas de AVC, com perda da visão, com alguns problemas. Esses são mais difíceis, né? Porque eles retardaram muito o tratamento. Doutor Renato, agora é importante esclarecer o que muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, apesar de ter feito algumas reportagens sobre o assunto. Na verdade, existe uma duplazinha aí que é bem arriscada, que é a pressão alta e o diabetes. São cruciais para que a pessoa desenvolva a doença renal crônica. Explica para a gente como é que é essa evolução, como é que isso acontece. Para o pessoal que está acompanhando, é a gente, que quer saber, entender mais por que a pessoa apresenta, né, problema nos rins, ao ponto de precisar fazer hemodiálise. Olha, é uma dupla diabólica, viu? O nome diabetes até faz uma correlação, viu? Essas duas doenças hoje têm aumentado muito, né? As pessoas também hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, o estresse da vida moderna, né? O estresse da vida moderna, hoje, no mundo civilizado, as pessoas vivem estressadas, vamos dizer assim, às vezes na rua, se agredindo, cortesmente se agredindo. Então, esse estresse, o dia a dia, hábitos alimentares, comidas com excesso de sal, comidas salgadas. O sal é o combustível da hipertensão. Então, tudo isso fez com que aumentasse o número de diabéticos. Fala-se que são 30 milhões de diabéticos, e pode dizer também 30 milhões de hipertensos no Brasil. Entendi. E desses, muitos não sabem que são hipertensos, principalmente a hipertensão. Eles não sabem que são hipertensos. E isso é um risco, né? Porque eles vão achando que era um outro problema e depois descobrem. E a hipertensão, primeiro o conhecimento que as pessoas devem ter, não é um número. A pressão você mede. Você tem os aparelhos que medem a pressão. Mas ela não é um número, ela é uma doença. Você mede, é como você tirar um retrato. Naquela hora você está. E você não vai rotular uma pessoa de hipertensa porque chegou no consultório médico e você mediu a pressão, está alta. Às vezes a pessoa está estressada. Fala-se assim, na hipertensão do avental branco, né, do jaleco branco. As pessoas vão ao médico. Essas pessoas, mesmo que sejam assim, quando chega em casa ela está normal, essas pessoas têm muita mais tendência de se tornar hipertensos mais graves. Então, só ressaltando que o doutor Renato Costa foi pioneiro no tratamento de hemodiálise aqui, né, na região sul, isso, né? Na década de 70, foi o primeiro processo de medicação e foi o que fez toda a diferença. Como é que foi? Como é que era naquela época o procedimento? O tratamento evoluiu muito, doutor Renato, ao longo desses anos que o senhor vem acompanhando e tratando pacientes que fazem a hemodiálise? Olha, a minha formação médica, eu me formei pela Universidade Federal da Bahia em 1968. Fui para o Rio de Janeiro, no Hospital Servidores do Estado, um grande hospital que chegou a ser um dos melhores hospitais da América Latina.
um hospital que foi construído na década de 50. E lá eu fiz clínica médica 2 anos, medicina interna, clínica médica. Na medicina interna, você passa em vários setores da clínica, cardiologia, neurologia, endócrino, tal. Quando eu passei na nefrologia, vamos dizer assim, me identifiquei com a ciência da nefrologia e com a equipe também, isso é importante. Pessoas assim muito especiais em minha vida, né? Então, quando eu terminei os 2 anos de clínica médica, eu resolvi que iria me especializar em nefrologia, né? Tentei tentei em São Paulo para ver se eu conseguia a residência, mas eu tinha no Rio. Eu já passei 2 anos aqui, eu preciso ir para outro local. Aí abriu uma porta para mim em Curitiba, olha só, na Universidade Federal do Paraná, no serviço do doutor Adir Molinari. Eu fui por influência de um colega meu que, quando eu era residente, no 2º ano, ele era R3, eu era R2. E Marcos Rett, um descendente de alemão, paranaense, e me apresentou a doutor Adir Molinari, que era um mito da nefrologia, e eu fui para Curitiba e fiquei lá 18 meses. Em 1973, julho, eu retorno aqui para a região. E ele, inclusive, disse: olha, Renato, você agora, seu contrato de auxiliar de ensino já está saindo. Eu disse: olha, eu sou nordestino, eu tenho minha mãe que está idosa, eu quero ficar lá, eu quero voltar para a Bahia. Aí cheguei aqui, fiquei entre Ilhéus e Itabuna, e não tinha... O pessoal não conhecia a especialidade, porque a nefrologia chegou na Bahia na segunda metade da década de 60, chegou em Salvador. Então, nós, na segunda metade, 67, 66, foi que chegou na Bahia, com o professor Euni Rocha, né? Então, eu aqui em Itabuna, era nefrologista, vez por outra, pintava um caso e nós fazíamos diálise peritoneal. Como é que acontece essa diálise peritoneal? Peritoneal é na barriga da pessoa. Você perfura, bota um catéter, joga o líquido, e o líquido entra limpo e sai com as impurezas, porque a membrana que envolve o intestino das pessoas aqui, ela filtra o sangue. É uma hemodiálise no próprio corpo da pessoa. E isso nós salvamos muitas vidas. Eu me lembro que teve aqui uma enchente, teve um surto de leptospirose, pacientes agudos. Eu me lembro de uma vez só chegaram 3, e todos os 3 foram recuperados, né? Foram recuperados pela diálise peritoneal. Eu tinha como meu colaborador ao meu lado João Otávio, que era urologista, que era meu colega de turma, que muito me estimulou que eu voltasse para Itabuna também, João Otávio Macedo, e nós fizemos centenas de procedimentos de diálise peritoneal. Quando foi, aí a Santa Casa estava numa fase de mudança, saindo daquela medicina mais tradicional, menos aparelhada, para uma medicina moderna, na gestão de Calixto Mides e Filho. O Calixto foi realmente, eu posso dizer, sem medo de errar, que foi quem mais contribuiu para a medicina aqui em Itabuna, é Calixto Mides, que não era médico, mas tinha uma visão de futuro. E o Calixto, eu fazendo diálise peritoneal, nós fazemos e dizendo assim: olha, a hemodiálise, precisa ter a hemodiálise mais moderna e tal. E ele conseguiu, do Instituto de Cacau da Bahia, a doação da primeira máquina de hemodiálise. Então, essa máquina chegou em 1977, fins de 77. Aí, voltei para o Rio, passei lá um mês, levei um técnico, Arnaldo Salles, que é um nome também muito importante na medicina na hemodiálise, né? Ele treinou, porque a hemodiálise é uma atividade de equipe, ninguém faz sozinho, né? E a enfermeira Cristina 70, até que no dia
não me lembro do dia, mas em janeiro de 78, um paciente da CEPLAC, um funcionário da CEPLAC, esse paciente era um mecânico, ele chegou no hospital muito grave, mexia com substâncias, com óleos, substâncias tóxicas, e estava muito grave, com pulmão comprometido, aparelho vascular, digestivo, paciente muito grave. Aí o rim parou de funcionar. Parou, os médicos que estavam assistindo ele disseram: Renato, esse paciente aqui parou o rim, mas não sei se vale a pena, porque é muito grave. Eu disse: não, vamos fazer o seguinte, que ele, eu conversando com o meu colega, eu disse: olha, agora ninguém pode morrer de insuficiência renal aqui, morre de outra coisa, mas da insuficiência renal não pode ser a causa. E fizemos a primeira hemodiálise nele, esse paciente. Foi ali que começou a hemodiálise, e ali foi o pontapé inicial para tantas pessoas terem as vidas salvas e terem uma esperança de recuperação, né? Esse paciente foi um paciente agudo. Ele não era um paciente assim crônico, era agudo. Existe o crônico e o agudo, que hoje é a maioria. Nós tratamos aí de crônicos. Agudo vem eventualmente. Como, por exemplo, agora na pandemia, várias pessoas aqui, pessoas influentes aqui de Itabuna, que fizeram hemodiálise, porque aí o rim dá uma pane, faz hemodiálise, depois ele volta. Ele retorna. Mas quando para por essas doenças que nós estávamos falando antes, diabetes, hipertensão, aos pouquinhos, o que foi, não volta mais. Então foi assim que começou a primeira hemodiálise. Só lembrando que aqui em Itabuna são 400 pacientes, numa média de 400 pessoas, o pessoal faz hemodiálise. Não é isso, doutor Renato? Próximo de 400 pessoas, uma parte na Santa Casa de Misericórdia, né, que já tinha aquelas cadeiras, já tinha um setor de hemodiálise, e agora, vale ressaltar, o Hospital São Lucas, não é isso? Que é da Santa Casa também, e tem um setor específico aí com cadeiras modernas, com tratamento inclusive até mais avançado, não é isso, doutor Renato? Melhorou, de fato, depois da inauguração daquela ala para hemodiálise no Hospital São Lucas, aqui em Itabuna? Evidentemente que melhorou. As cadeiras são mais confortáveis para os pacientes. As máquinas são as mesmas, né? São máquinas novas, mas da mesma qualidade, né? E lá ficaram os pacientes que têm convênio. A Santa Casa mandou o SUS para cá, porque foi o governo do estado que fez isso. Fez todo o equipamento, lá no Hospital São Lucas, que estava fechado. Então a Santa Casa tem o serviço no São Lucas, que é dela, e lá ficaram os convênios, que está sendo reformado também, né? Está sendo reformado para ficar com a mesma qualidade. São 54 cadeiras, cadeiras, não é isso que a gente pode chamar, né? Lá no Hospital São Lucas. 54 máquinas. São pessoas... Cada máquina é uma cadeira. Pronto, são pessoas só de Itabuna, vem pessoas de fora também. Como é que é essa demanda para o tratamento de hemodiálise aqui em Itabuna? Aqui na região, próximo da gente, só tem aqui e em Ilhéus. Então, os municípios pactuados, é o termo que o SUS usa, alguns são pactuados com Ilhéus, por exemplo, Canavieiras, Una, Uruçuca, esse pessoal dialisa em Ilhéus. O pessoal daqui da região, de Bicaraí, de Itajuípe, Quaraci, Itapitanga, e em outros municípios aqui, até Camaquã, aqui. Então, tem muita gente também, não todos são itabunenses. Aqueles que vêm de manhã cedo no primeiro horário, geralmente são de fora. O pessoal daqui dialisa de tarde, porque são 3 turnos por dia. Começa de manhã 6h15, 6h30, até 11, de 11 às 4, e depois das 4 até 9 horas da noite, até as 21 horas. Então são três turmas por dia. Então são 54 cadeiras lá no São Lucas, então são 160 procedimentos que faz num dia. Pois é, então isso só confirma que a região de fato é uma referência no tratamento, né, de hemodiálise. Eu já tive no setor de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia, entrevistei algumas pessoas e eu sempre vi as pessoas com muita esperança, algumas bastante humoradas. É bom a gente ressaltar que o momento em que a pessoa precisa fazer hemodiálise, precisa, né, estar ali recebendo aquela medicação, aquilo não é o fim de linha, aquilo realmente pode ser o início de um novo, da cura da pessoa, e para a pessoa realmente ficar curada, pode ser um novo começo, né? Isso como o senhor falou, porque se não fossem aquelas 400 máquinas, seriam 400 pessoas que teriam perdido a vida, né, doutor Renato, se não tivesse?
Tem alguns fatores que fazem com que a pessoa fique melhor na hemodiálise, né? Não só, vamos dizer assim, o tempo, o momento em que ela vai iniciar. Alguns chegam já, vamos dizer assim, já chega lá num momento muito crítico. Aqueles que sabem que são renal crônico e tal, e que não posterga muito, não adia, esses se dão melhor. Mas tem outros fatores também, né? Vamos dizer assim, conhecimento, disciplina. Disciplina é a palavra, saber que precisa se tratar, que disciplina. É um problema grave. E aderir ao tratamento. Aqueles que não aderem ao tratamento, tem uns que faltam, não vem porque... Alguns dizem assim, faltou porque eu não estava bem. Esse dia que você não está bem é o dia que você mais precisa. E então, entra isso aí. A questão do apoio familiar também é importante. É importante, porque é um paciente diferente dos outros, porque é um paciente que você tem o tempo todo ali. Quem trabalha no CTI, na emergência, ele tem 20 pacientes hoje lá no CTI, daqui a 15 dias, um mês, tem mais 20 que são outros. E a hemodiálise são os mesmos, os crônicos são os mesmos. Então, aqueles que aderem ao tratamento, que compreendem o tratamento, que têm disciplina, e tem alguns que não têm muita disciplina, esses não vão muito longe, não, por causa que não... Da falta de disciplina. Falta de disciplina. Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui, um intervalo, para pedir para o pessoal de casa se inscrever aqui no Fora do Script, participe aqui através do chat, mande suas perguntas, mande suas dúvidas. Doutor Renato, queria tirar uma dúvida com o senhor, com relação ali àquela máquina, onde a pessoa fica ali sentada, recebendo a medicação, como é que é aquele procedimento, quais são as mudanças e de que forma aquela medicação age no rim da pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida? Olha, a hemodiálise, ela não cura ninguém. Ela permite que a pessoa sobreviva, né? Porque a hemodiálise, os rins falidos, a hemodiálise, o primeiro nome quando saiu, era o rim artificial. A máquina, o hemodializador, se chamava rim artificial. É um rim artificial. É uma máquina que faz o papel do rim, ou imita o rim, né? Não faz todo o papel do rim, mas que imita o rim, e isso salva vidas no mundo inteiro. Como ele disse, essas coisas todas influem. A compreensão dos pacientes, ele entender... Tem um paciente aqui que ele agora transplantou, 30 anos transplantou, e tem histórias interessantes. Esse paciente... Ele foi fazer um tempo em Feira de Santana, viu? E fez lá ele conheceu uma enfermeira e casou-se com ela, viu? E ele foi transplantado esse ano, está muito satisfeito, 30 anos de hemodiálise. E esse paciente conhece tudo de hemodiálise, assim. Eu disse, você precisa dar palestras para os outros. Ele precisa mostrar mais os resultados, né? Contar a história de vida dele, né? Para as pessoas. Ele chegava assim, tinha dia que ele chegava assim, hoje eu quero fazer 4h30, eu quero fazer mais um pouquinho, porque eu acho que o meu fósforo está alto. Que tem outros ingredientes que sobem no corpo, não é só a ureia e a creatinina. Embora o diagnóstico é feito pela creatinina do sangue. Ela é quem manda no rim. Dosar no sangue a creatinina. Ela que diz que a pessoa está precisando, né? O diagnóstico é esse. Se a creatinina de alguém estiver acima do normal, como diz alguns assim, bote a barba de molho. Algo está... Sim, outra coisa que eu não falei, sobre por que está aumentando muito. Exatamente, a gente tem um número crescente. A questão de alguns medicamentos que o pessoal usa e abusa. São chamados anti-inflamatórios. Esses Torcilax da vida, os diclofenaco da vida, os nimesulida da vida. Nimesulida é bastante comum, viu? O pessoal usa muito nimesulida aí. Geralmente quem tá com a virose, alguma coisa, geralmente adere a nimesulida. Esses remédios é o uso frequente, o uso abusivo. Não é assim, você tomou vai detonar o rim. Não. E se vende mesmo sem... Porque eles aliviam bastante. Principalmente quem tem dor lombar, dor nas costas, né? Porque a questão da dor lombar é outro mito que as pessoas têm.
pessoa faz uma viagem prolongada, pega um peso, aí diz assim, ô, meus rins estão acabados. Os rins não tem nada a ver com isso. Aí toma uma nimesulida e melhora a dor. Aí ele disse, aqui é remédio bom, e aí vai tomar qualquer dor, todo vê a dorzinha ele está tomando e ensina ainda para os amigos. Aí, ainda multiplica a mensagem, que é um mito. Aí o vizinho dele, o compadre, que tinha dor nas costas também, quando tomou, rapaz, esse remédio é bom demais, e aí toma. Esses, muitos deles. E alguns, eu vou citar aqui um caso de Vamos lá. Um paciente relativamente jovem, aqui de uma cidade próxima da região, 52 anos, porte atlético. Quando eu encontrei ele na sala de hemodiálise, eu fui conversar com ele. Eu perguntei qual foi a doença que trouxe para lá, se foi diabetes ou hipertensão, que é a maioria. Ele disse, não sou diabético, nem tenho pressão. Você toma remédio? Não tomo remédio porque eu não tenho, nem tem ninguém em minha família é diabético, nem hipertenso. Aí ele me contou. Ele acordava cedo e ia correr. Corria todos os dias. E ia trabalhar, vinha trabalhar em uma cidade perto daqui, não sei se era aqui ou é em Ilhéus que ele trabalhava, e sentia dores e tomava. Ele disse que tinha dia de tomar 3 nimesulida. Os 2 rins murcharam, como se tivesse 2 castanhazinhas no tamanho. Sim. Um rim que mede 10 centímetros, 11, o tamanho de uma castanhazinha. Murchou os rins. Mesmo. Por causa disso aí. E aí, o que ele fez? Uso abusivo. Hemodiálise. Ele fez hemodiálise. E até hoje ele faz hemodiálise? Eu acredito que sim, eu acredito que ele está fazendo até hoje. Então, doutor Renato, uma dúvida também, como o senhor falou aí, né? Os 2 rins desse paciente, como o senhor falou, os 2 rins murcharam, né? Quando uma pessoa está na máquina de hemodiálise, tomando a medicação, ela pode considerar que ela tem apenas um rim, já que esse outro recebe a medicação, esse outro, de fato, ele não tem mais nenhum tipo de utilidade, ele não serve mais, como é que é só o outro? A pessoa vai sobreviver, de fato, só com um órgão? Como é que é? Explica um pouco para quem está em casa. Fase não tem nenhum rim funcionando. Quem tem um rim só pode ter 100% da função renal. A pessoa só tem um rim. Se perder, este rim restante, ele pode ter 100% da função renal e ele pode passar dos 100 anos sem fazer hemodiálise. Entendi. Na verdade, só com um rim a pessoa pode ter uma vida, uma longevidade, mesmo o outro sendo tratado. Muita gente perde um rim por causa de obstrução, de cálculo, em acidentes de carro, outros foram por tiro, foram baleados e por acidente, tiram rim, a pessoa vive. Eu tenho um paciente, um amigo meu, e era paciente aqui da região, que ele com 68 anos, ele teve uma cólica renal. E foi fazer um exame e descobriu que só tinha um rim, nasceu com um rim só. Foi mesmo. Se ele não tivesse esse cálculo, ele vive normal. Tirou o cálculo, vive normal, só nasceu com um rim só. Então, doutor Renato, só relembrando aqui o que o senhor falou no começo, aqui em Itabuna são uma média de 400 pacientes que fazem, né, a hemodiálise. O senhor acha, inclusive, que esse número pode aumentar? Por quê? Né? Já que a nossa região ela foi abastecida com novas máquinas, né, aí no Hospital São Lucas, mas o senhor acha que a tendência é que esse número de pacientes aumente? A tendência é aumentar, vai aumentando gradativamente, mas não é só em Itabuna. Esse fenômeno é generalizado. O número de pessoas, a espera para fazer em Salvador, para que o SUS libere, seja regulada, na regulação do SUS, já está em torno de 90 dias. A pessoa 90 dias esperando, mesmo internada, mas para começar, esses 90 dias podem ser decisivos, a depender do estado de saúde do paciente, né? São internados, porque internado, eles fazem a hemodiálise no mesmo dia. Aí eles fazem internado, porque aí paciente agudo. Doenças agudas não tem regulação. A pessoa chega num acidente de carro, imagine se chegasse ferido no hospital, tinha que regular para poder ser atendido. Não. Então, a insuficiência renal que chega num estágio que precisa de diálise imediata, mas não faz no serviço ambulatorial. Aquele serviço lá do São Lucas, que você conhece, e o de cá do Calixto, é um tratamento ambulatorial. Os pacientes fazem e vão para casa. Entendi. Mas para iniciar,
Isso no caso do SUS. Os que têm plano, não tem essa exigência. Mas o SUS exige isso. E o paciente fica, em média, quanto tempo ali na máquina recebendo o tratamento, doutor? A média é 4 horas. No mundo todo, é 4 horas. 12 horas por semana. Né? Eu tive recentemente lá no Hospital São Lucas, eu vi a ala de hemodiálise, a gente vê que assim, né, que tem uma tecnologia um pouco mais avançada, tem todo um protocolo, todo, né, um cuidado com esses pacientes. Tem uns pacientes que têm uma reservazinha de função e que às vezes eles se dão bem com 3 horas e meia, até 3 horas, mas são casos isolados. A média, o padrão é 4 horas, são 12 horas por semana. Agora você imagine, 12 horas por semana de filtrando o sangue. E os rins normais nossos trabalham 24 horas por dia. Você está dormindo, você está caminhando, ele está aí. Nós estamos conversando aqui, os nossos rins estão filtrando, né? Estão fazendo o trabalho deles. Né? Então são 12 horas. Eu digo para eles assim, 12 horas não é porque é bonito 12 horas por semana, foi o tempo mínimo necessário. Isso é um padrão mundial. Entendi. Doutor Renata, eu tenho parentes, né, familiares que fazem hemodiálise, fazem há muitos anos. Eu tenho uma tia, por exemplo, que faz. Existe um período determinado assim? Não, agora vai suspender o tratamento? Como é que é? Existe um protocolo, no caso, para que a pessoa siga ou pare aí com a hemodiálise? Olha, os pacientes crônicos, o nome já diz, doença crônica não tem volta, não é? Existem uns casos isolados. É até difícil assim para a gente dizer. Por exemplo, você tem um paciente que tem insuficiência renal crônica, mas está num estágio ainda não dialítico. Ele está tratamento conservador. Dá uma piorada, como se o rim fosse agredido, assim, com água. Toma um remédio, vamos dizer, em casa, tomou um anti-inflamatório desse, ou então adoeceu, tomou uns remédios que maltratou, vamos dizer, deu um beliscão lá no rim. Esse crônico, ele agudiza, chama o crônico agudizado. Aí ele vai fazer hemodiálise. Como foi? Ele já era crônico e piorou, essa piora, alguns casos pode melhorar, não ficar o rim bom, mas voltar a um estágio que não precisa de hemodiálise, se chama o crônico agudizado. Essa semana mesmo eu vi... Ele recebe uma alta, digamos assim, esse paciente? Ele pode suspender, no caso, o tratamento? Essa semana mesmo, em Ilhéus, um paciente estava fazendo hemodiálise, a creatinina dele deu uma melhoradazinha, ele é crônico, é renal crônico. Ele saiu do estágio 5 para o estágio 3. Ele é renal crônico em tratamento conservador. Vai fazer a dieta, tomar os remédios dele e a perda do rim, talvez assim, lá adiante ele vai voltar para a hemodiálise, vai fazendo exames, começou semanalmente, vai fazer de 15 em 15 a creatinina, de 30 em 30 dias, fica rastreando. Na hora que ele chegar num ponto, ele retorna para a hemodiálise. Entendi. Então, na verdade, é uma pausa, né? Não é que a pessoa vai ficar a vida toda sem um tratamento, mas ela tem pausa. Uma alta que é uma alta temporária, podemos dizer assim, né? É como se você está, vamos dizer assim, você está com água até aqui, né? Quando a água subiu acima do nariz, não dá para você respirar. A água baixou um pouquinho, você está ainda imersa, mas não está conseguindo respirar. Então, doutor Renata, assim, agora com relação a essa diálise, né, peritoneal, por que o número aqui na Bahia é tão baixo? Assim, é mais difícil de encontrar vaga, a espera é maior, é um tratamento que pode ser feito em casa e não acontece? Por que essa diálise ela acaba sendo mais escassa do que a hemodiálise? A diálise peritoneal, ela é antiga, ela é efetiva, ela existe no mundo todo, né? Aqui no Brasil se faz pouco, porque precisa ter uma estrutura em casa. Primeiro tem que treinar alguém, e são todos os dias, faz 3 trocas, 3 procedimentos por dia. 3 procedimentos por dia. Aqui tinha um cidadão aqui em Itabuna que, quando ele não teve mais acesso, esgotou tudo, porque tem que ter o acesso do sangue para fazer, né? Quando não tinha mais acesso nenhum, não tinha mais catéter,
E aí foi para a diálise peritoneal. Ele tinha 2 filhas, e essas filhas faziam, e ele um dia me disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Sobreviveu uns 2 ou 3 anos. Então, essas dificuldades com relação, né, à adequação do espaço, do mais o acesso, fazem com que as pessoas não façam, não procurem tanto, né, no tem caso. essa dificuldade, e vamos dizer, é mais trabalhoso. Né? Então, é mais simples ele ir no hospital, não no hospital, ir no ambulatório, sentar numa cadeira, 4 horas e voltar para casa e levar a sua vida normal. Doutor Renato, que é uma pergunta para fazer para o senhor, assim, sabe que é uma pergunta difícil, assim, não tem como mensurar, mas um paciente crônico, vamos dizer assim, um paciente crônico, né, que faz hemodiálise há muito tempo e tudo precisa fazer o tratamento, né, com frequência aí, utilizando as máquinas, ele tem, assim, uma probabilidade de viver muito mais anos do que se ele não tivesse feito aquele tratamento, se ele tivesse só em casa, fazendo o uso de medicação normal. No caso, a máquina, ela ajuda, né, a prolongar e a dar uma maior qualidade de vida, no caso. E como ajuda, ela prolonga a vida da pessoa, né? A hemodiálise, ela não cura, ela é como se você fosse assim, você passa um dia suada, isso, é um banho que você toma, né? Então é um banho por dentro, vamos assim dizer, né? A cada sessão está tirando as impurezas do corpo. E as nossas impurezas são eliminadas pelo intestino, que é a fezes, e a urina, que é lixo, né? É o que o organismo descarta. E se os rins estão falidos, aquelas impurezas, aquelas substâncias tóxicas vão ficando no corpo, né? Então, doutor Renato, assim, eu já entrevistei, inclusive, alguns pacientes jovens, mas jovens mesmo, assim, de 20 e poucos anos, já fazendo hemodiálise. É muito comum a procura, né, de pacientes jovens por esse tratamento, pessoas que têm a doença, né, nos rins, e chegam a esse ponto de precisar de uma máquina de hemodiálise. Os jovens, geralmente, eles ou têm doenças próprias do rim, tem a chamada nefrites, glomerulonefrites, e outras doenças assim congênitas, e também a diabetes do tipo 1, que é do jovem, né? É uma diabetes muito mais agressiva, e alguns jovens, adolescentes, e essa diabetes é terrível, porque é uma diabetes só responde à insulina, né? Não responde a outro. A tipo 1. A tipo 1. É a diabetes do jovem, que ela chega a pessoa com menos de 30 anos, né? É isso mesmo, o jovem que eu entrevistei tinha menos de 30 anos e ele saía da faculdade direto para receber o tratamento, né? É muito, ser uma rotina. São alguns. O diabetes tipo 1 e é mais rebelde, jovem assim, porque privar de uma série de coisas é difícil, é um sacrifício de vida, né? É um sacrifício de vida, mas é uma doença terrível, né? E o tipo 2 também leva para fazer hemodiálise, também acarreta e resulta no tratamento? A maioria dos pacientes, os adultos são tipo 2, diabetes familiar. Entendi. Então, a diabetes, quando ela chega, diz, olha, ela vem morar no seu corpo. Para alguns entenderem, eu pergunto, quando diz que é diabetes, eu disse, a diabetes tem quanto tempo que vem morar no seu corpo? Para eles entenderem que ela vem para ficar, ela é silenciosa, diabetes e hipertensão. Elas costumam andar juntas, mas são 2 doenças diferentes. São parecidas no modus operandi delas. São parecidas porque são silenciosas. E são doenças que resultam em problema renal crônico, né? Você identifica um diabético descompensado, já com insuficiência renal, um cara hipertenso, e diz assim, mas eu não sinto nada. Então, com relação a isso, a pessoa tem algum sinal que o corpo dá? Quais são os sintomas de que os rins já estão começando aí, né, a não funcionar como antes? Quais são os sintomas? O que a pessoa pode observar, doutor Renato? Quando dá sintomas, ela já está adiantada. Sintomas são, por exemplo, perda de apetite, náuseas, vômitos, fraqueza, anemia, escorados, bem anêmicos. Tudo isso é um sinal de doença renal crônica, né? Alguns deles, inclusive, urinam, mas é uma urina que não filtra. E é difícil se você explicar. Os que urinam, dizem, puxa, mas por que eu vou fazer hemodiálise? Se eu estou urinando, ele diz assim, urinando bem, não está urinando bem.
A urina é como se fosse um coador furado, que a água passa, mas não coou. O rim não está... Então, os exames é quem diz, o quadro clínico com os exames de laboratório, principalmente a ureia e a creatinina. E nesses exames tem o potássio, que o potássio, ele alto no sangue, há risco de vida. Ele dá parada cardíaca. Muitos morrem sem dialisar, morrem com hiperpotassemia. O potássio acima de 7, ele pode, o coração parar subitamente, morte súbita. Então, doutor Renato, assim, antes do senhor vir até aqui fora do script, eu lembro que a gente conversou e o senhor falou que o senhor se preocupa muito com essa questão da pressão alta, que muitas pessoas não sabem que tem pressão alta. E nesse intervalo que elas estão ali com a pressão alta, não sabem, elas podem ser acometidas pela doença crônica renal. E isso é um problema, isso é um sinal de alerta no caso, né? A questão de monitorar a pressão sempre, né? O recado e a informação que eu dou aos hipertensos, que estão assim, acham que não tem nada, que só eu não tenho nada, só tenho a pressão alta, assim que eles dizem. O recado que eu dou é que eles cuidem da pressão, tome conta da pressão, não deixe ela tomar conta de você. E que faça 3 coisas. São 3 coisas que o hipertenso deve fazer. Vamos lá, quais são? Se fizer duas coisas, está faltando uma. Primeiro, tomar um remédio. Tem vários medicamentos, e medicamentos bons de pressão, a maioria deles o governo fornece gratuitamente, né? Esse programa da farmácia do povo. Tomar o remédio, mas o remédio só não é suficiente. Tem que hábitos alimentares, principalmente no caso do hipertenso, o sal. Não comer comidas salgadas. Tem que levar isso à risca, né, doutor Renato? Não é totalmente, pode ser assim, bem leve em sal. Sal moderadíssimo, mas tomar medo do sal e ter nojo do sal. E a terceira coisa é não ficar sedentário. Atividade física, a gente sempre está falando aqui no Fora do Script, a maioria dos entrevistados sempre leva as questões para esse lado, atividade física, se movimentar, fazer uma academia, fazer uma caminhada, não é isso? Atividade física, vamos dizer assim, está de bom tamanho uma caminhada. Não é necessário, assim, é obrigatório que vá para a academia, que vá correr maratona, isso. Quem gostar de fazer isso pode fazer. Não faz mal. O pior é ficar sedentário. Sedentarismo é que pode contribuir, né? Uma caminhada por dia, meia hora, todos os dias. Perfeito. Agora a caminhada também tem que ser uma caminhada em passos de chuva. Como é que é essa caminhada em passos de chuva? Explica aí pra gente, doutor Renato. Quando está chuviscando, a gente anda um pouquinho mais ligeiro. A gente não quer se molhar e aquela caminhada apressada. Tem uns, eu vejo alguns aí caminhando como se estivesse passeando no shopping, né? É melhor do que estar no sofá. Mas precisa... Ela tem que ter um certo ritmo, né, a caminhada. Não, dentro do limite também de cada pessoa, né? Claro, tem pessoa idosa, que já, às vezes, obesa, é difícil, mas tem que se mexer. Tem que se mexer, tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Então, um outro assunto que eu queria falar, doutor Renato, é que as pessoas, muitas pessoas têm dúvida com relação a transplante de rim. Ele acontece quando um tratamento como esse não funciona mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, a hemodiálise é o Enem do transplante. É a preparação, né? É o Enem, ele está lá e entra na fila de transplante, né? Esse ano aqui, da indução, já foram transplantados uns 6 já. A fila é muito grande aqui em Itabuna? Não é de estar a fila na Bahia é estadual e tem em São Paulo a fila é nacional. É uma fila, porque aí tem uma série de exames específicos. Existem 2 transplantes, com doador vivo, é um parente, um irmão, a mãe dá para o filho e tal, e tem do doador cadáver, né? Geralmente, assim, pessoas que morrem em acidente de moto, de automobilístico e tal, e as pessoas têm não é, quando fala o cadáver, não é o cara que já está morto lá, frio, não. É quando ele tem morte cerebral. Cerebral, e que a família já pode autorizar, inclusive, a retirada, né? Morte cerebral. Eu
tive um caso de uma moça daqui de Itabuna, ela estudava em Salvador, estudante universitária, e tomou uma queda do ônibus. Quando ela foi saltar do ônibus, ela tomou uma queda e bateu a cabeça no meio-fio. E foi atendida e tal, até que constatou-se morte cerebral. Então a colega que elas moravam juntas no pensionato, disse que ela teria dito que ela gostaria de doar os órgãos dela, se acontecesse algum dia alguma coisa, e a família doou. Esses órgãos dela, na ocasião, em Salvador, não tinha ninguém para receber, que tivesse pronto, foi para Recife, atendeu 6 pessoas, porque os 2 rins, o fígado, as 2 córneas dos olhos. Eu sei que foram 6 pessoas que se beneficiaram. Se beneficiaram. Mas, de fato, a fila aqui no nosso estado ela é muito grande de quem precisa fazer o transplante, de fato? É grande. Todos eles entram na fila, todos os pacientes. Esses 9.000 pacientes devem estar muitos na fila de transplante. Agora, tem uns que não têm condições de fazer, condições clínicas, né? Pessoas que têm coração já bem depreciado, alguns têm câncer. Então, eles têm protocolo, tudo é em cima de protocolos, né? Tem protocolos para ver se a pessoa tem condições de ser submetida. Protocolos científicos. E eles são chamados assim, à noite. De uma maneira. Agora, uma coisa que vale a pena dizer é que aqui em Itabuna, foram realizados 113 transplantes na Santa Casa. 113 transplantes na Santa Casa de Misericórdia. Eu participei do primeiro, que foi em 2002, foi um sábado, uma paciente aí de Itajuípe, que sobreviveu quase 20 anos. Que coisa boa, né? Depois disso. Chegaram a se fazer 113. Com a pandemia e a crise da Santa Casa, suspendeu o transplante. No dia que o governador esteve aqui, 15 de março, eu falei com ele sobre para retornar o transplante. Ele disse, não, nós estamos estudando isso aí. Pode retornar o transplante. A Santa Casa, a crise financeira da Santa Casa, o transplante não estava permitindo que fizesse. E veio a pandemia. A partir daí não fez mais transplante aqui. Pois é, eu noto que você fala com muito amor, com muita satisfação, é apaixonado pela nefrologia, não é isso, doutor Renato? O senhor escolheu, foi pioneiro, né? Aqui no tratamento de hemodiálise, junto a outros colegas também. E, na verdade, foi um tratamento, a gente pode falar que foi um divisor de águas aqui na região, né? A chegada no tratamento de hemodiálise na Santa Casa, não é isso? Pois é, aqui na região tem um serviço aqui, tem Ilhéus, tem em Eunápolis e Teixeira de Freitas. Tem serviço de hemodiálise. Eunápolis, Teixeira de Freitas. Para o lado de cá tem Jiquié e Santo Antônio de Jesus. Mas aqui em Itabuna a gente percebe que vem muitos municípios, muitas pessoas de fora vêm. Os municípios pactuados que vêm para cá. O SUS manda. Então, a expectativa é que retorne a fazer a questão das cirurgias de transplante também, né? Para que a pessoa não tenha que sair para outro estado e muitas vezes ficar numa fila ainda maior do que as que já ficam aqui. A hemodiálise mantém a pessoa viva, né? Você faz e faz de novo, faz 3 vezes por semana. O transplante não, o transplante é definitivo, você fica desonerado. Agora tem os cuidados que você tem que tomar remédios para não ter rejeição, né? Entendi. O transplantado é uma pessoa também especial, né? Tem que tomar aqueles cuidados. Todos os cuidados, né? Então, doutor Renato, a gente vai abrir aqui uma pausa, porque tem algumas perguntinhas. Acho que você vai ficar fora das perguntas. Uma pessoa, né? Realmente um conhecedor aí da hemodiálise. Eu tenho algumas pessoas
aqui perguntando. Vamos lá, o primeiro é o pastor Valdevino, né? Eu sou pastor, né? Ele é pai aqui do Miqués, que é o nosso colega, e nos anos 80 ele foi tratado de uma febre tireoide, e foi tratado também pelo senhor, na verdade, né? Ele está direcionando aqui ao senhor, pedindo para eu transmitir ao senhor a admiração que ele tem, dando parabéns pela belíssima entrevista, pelo seu trabalho. É o pastor Valdivino, pai aqui do Miqués, que foi tratado pelo senhor, dando parabéns e aí relembrando, tá bom, os cuidados que ele recebeu do senhor. Temos também a Edna Arouca, ela falou, boa noite. É todo mundo que pode rejeitar o rim implantado, no caso, ou depende de cada pessoa? Ela fala, acho que no caso de um transplante, né, existe uma rejeição e é comum que isso aconteça? Doutor Renata, pergunta aí da Edna Arouca. Edna Arouca, esse nome Arouca é uma família que tem vários pacientes. Nós tivemos pois aqui. Ela perguntou. Alguns deles são inesquecíveis, a gente sempre se lembra. Olha bem. Isso, pergunta. O nome dela? O nome dela é Edna Arouca. Ela perguntou isso. Arouca. É todo mundo que pode rejeitar um rim implantado ou depende da pessoa? Eu entendi a pergunta. Viu, Edna? Para receber o transplante, há testes de compatibilidade. Às vezes você está na fila, a pessoa está na fila, mas aquele paciente que apareceu para doar, no caso do transplante, doador cadáver, né? O mais próximo está atrás de você na fila, mas a compatibilidade, às vezes, faz com que tenha prioridade para mais um paciente fora do lugar da fila que esteja, né? Mas o transplante realmente é a solução adequada. A hemodiálise, vamos dizer assim, é uma preparação, no caso, né? É uma transição. É uma transição. É uma transição. O governo deveria incentivar o transplante, até por uma questão também até econômica, né? Faria mais economia, porque os pacientes deixam de fazer. A hemodiálise é um procedimento caro, né? Que o governo custeia, né? Entendi. No caso, você acha que deveria ter mais incentivo ao transplante? Devia sim. Acho que devia ter, já devíamos. Aqui na Bahia se transplanta muito em Feira de Santana, já faz há muito tempo, e lá conseguiu manter. Aqui nós implantamos, mas não foi possível continuar. No caso, essas máquinas que são implantadas, elas oneram muito mais os cofres públicos, no caso, né? Assim, sem dúvida nenhuma, porque o transplantado, ele leva a vida normal. Eles têm que tomar os remédios para o resto da vida, os remédios para não ter rejeição. São chamados drogas imunossupressoras. Então, doutor Renato, eu percebi que o senhor chegou aqui com um livrinho, estava folheando, é um livro justamente que fala sobre hemodiálise. Você trouxe um livro aí, até mostrou para a gente aqui no começo. Verdade, é um livrinho sobre hipertensão, do doutor Fernando Lucchesi, que é um cirurgião vascular de gaúcho, que ele se aposentou, e escreveu esses livros, assim, desembarcando da diabetes, desembarcando da hipertensão. Ele é um livro que ele escreve para os pacientes, para orientar os pacientes, não é falar de diabetes para médicos. Não. Aí esses são os professores que falam sobre o que é a diabetes, para o médico aprender. O que falta, eu disse aqui já anteriormente, os pacientes se informarem, se conscientizarem de que ele tem diabetes, que ele tem que mudar o seu estilo de vida, os hábitos de vida, ele tem que mudar. Aí eu pergunto para alguns, bom, se você está desgostoso da vida, não faz. Então, é bom deixar bem claro aqui, recapitulando o nosso bate-papo aqui com o doutor Renato Costa, que é nefrologista, as duas doenças, né? Eu tenho o diabetes, tem a pressão alta, que são dois problemas bastante silenciosos e são ponto-chave para desencadear aí, né, o problema dos rins, né, a doença crônica renal, mas é importante também ter uma boa qualidade de vida, estar sempre monitorando para que não precise chegar ao ponto de receber, né, hemodiálise e posteriormente aí ser transplantado, o que tem acontecido muito também, né, doutor Renata? O rim é privilegiado, porque olha, não existe hemodiálise para outro órgão, não existe máquinas para tratar o coração, não existe para o fígado. Não existe. O fígado, quando o fígado está... deu uma pane no fígado, o fígado parou de funcionar, tem o transplante de fígado, mas não tem uma máquina para uma hemodiálise para o fígado. Então o rim tem esse privilégio, né?
Mas que bom então, né, que estamos numa região abastecida, digamos assim, né, isso, com cadeiras para hemodiálise, né, agora também no São Lucas, tem na Santa Casa, é uma cidade, Itabuna, que recebe pessoas de fora, como o senhor falou, principalmente no primeiro turno, né, no primeiro período, né, as pessoas de fora vêm fazer o tratamento e as pessoas têm a oportunidade de se cuidarem e ter realmente uma qualidade de vida. Muitas vezes nem precisa do transplante, acho que nem todo mundo precisa do transplante, né, doutor Renato, ou sempre precisa. Não, o ideal para todos é transplantar. Agora tem uns que não há condição clínica para o transplante. Eles os critérios, o protocolo do transplante muitas vezes não aceita algumas pessoas por questão, cada indivíduo, cada paciente é um caso, né? Ninguém é igual ao outro, né? Então, tem alguns que têm problemas que inviabilizam o transplante. O transplante, Renato, para a gente encerrar com relação ao acesso ao tratamento pelo SUS, a pessoa precisa estar regulada, não é isso? No sistema, tratar ambulatorialmente. Tem que estar regulada isso, pelo SUS. Pelo SUS, não é isso? Sim. E ela demora muito tempo? Se ela chegar no estágio de diálise, se passando mal, precisa ficar hospitalizada para que a prioridade da regulação é os pacientes que estão internados. Entendi. Aí fica internado, tem gente que já ficou aqui 60 dias sem precisar ficar internada, mas é a burocracia do SUS que exige isso. Precisou ficar internado, no caso, para receber o tratamento posteriormente? Não, recebendo lá no hospital. Recebendo já o tratamento. Lá no hospital não precisa regular. Entendi. Você fala no São Lucas, no caso? Não, no hospital, no hospital de base aqui no Costa do Cacau, em Ilhéus. Né? Lá eles têm 2 máquinas somente, né? Para os pacientes que estão internados. Entendi. No caso, então, mas no caso aqui do São Lucas e Para se entender isso é o seguinte, o indivíduo é renal crônico, descobriu hoje, ele está bem grave. Ele não pode chegar e levar para um ambulatório para fazer hemodiálise. Vai fazer no hospital e fazendo, ele vai melhorando, até ter condições e a regulação liberar para ele vir fazer e voltar, ir para casa ambulatorialmente. Ok, tá bom então, doutor Renato, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, obrigada por ter vindo até aqui, né, nos prestigiar, né, com essas informações, tirou algumas dúvidas aí sobre o tratamento de hemodiálise que tem aumentado, que é importante, não é, e que é vital, assim, para as pessoas terem uma qualidade de vida. Muito obrigada, doutor Renato. Eu que agradeço essa oportunidade, porque a informação é muito importante para você que é hipertenso, diabético, e não use essa palavra assim, mas eu não sinto nada. Vá se cuidar, procure um médico, vá tratar sua hipertensão, vá tratar sua diabetes, tenha disciplina, valorize sua vida. Porque essas doenças, ela vêm para ficar, ela vem morar no seu corpo. Né? Esse é o conselho que eu dou a todos aqueles que são diabéticos ou hipertensos. Então não espere os sintomas aparecerem, mesmo assim cuidem da saúde para que os problemas não piorem e você acabe, né, precisando aí, né, de tratamento de hemodiálise que tem aumentado, tem crescido, que é muito comum, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo pessoal de casa que tirou as dúvidas aqui através do chat. Próxima semana eu estou de volta aqui com mais um Fora do Script. Quero vocês aqui mais uma vez comigo, participando, tirando as dúvidas. Se inscrevam no canal, deem dicas também, se quiserem aqui para o Fora do Script. E até a próxima terça-feira, pessoal. Tchau, tchau!